por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos em comunhão aqui na Tua casa, Senhor. Nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical, aprendermos, Senhor, acerca da Tua Palavra. Deus, usa o Teu Filho, Pai, como instrumento em Tuas mãos, para trazer o ensinamento, Pai, ó Deus, acerca do Senhor. E cada um de nós, Pai, possamos receber, ó Deus, esse alimento, Pai amado, espiritual, possamos receber do Senhor, Pai amado, aquilo, ó Deus, que pode saciar, Pai amado, o nosso interior, Pai. Te pedimos, Deus amado, que Teus filhos que estão se caminhando para cá, traz debaixo das Tuas mãos, Pai, não deixa que ninguém fique em casa, meu Pai, incomoda, oh Deus, aquele que está desanimado, aquele que está desmotivado, Senhor, para que Teus filhos possam se despertar, Pai, para vir para a Tua presença e aqui aprender do Senhor. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos amar essa parte do Senhor Jesus. Amém. Vamos proceder a leitura em graça. Nós temos aqui lição número 4, 7 de abril de 2025. Jesus, o pão da vida. Texto áudio. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Eu convido os irmãos para a leitura em classe, uma leitura alternada, João capítulo 6, versículos de 1 a 14. Eu vou ler aqui, irmãos, vou ler o versículo e a congregação lerá o próximo. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Eram, pois, aqueles homens para que Jesus veio e dizia: graças a Deus. Aleluia. Vamos aqui falar sobre o assunto, embora o tema seja o pão da vida. A leitura em classe não entra nesta parte da narrativa, mas se limita ao que aconteceu no deserto, a narrativa do milagre. Então nós vamos começar aqui falando sobre este milagre que se destaca nas escrituras dos evangelhos. Os evangelhos, eu já disse isso algumas vezes aqui, mas a repetição é um dos métodos didáticos para se fixar um novo aprendizado. Então, quanto mais se repete, mais a chance de aprender e de guardar. Os evangelhos registram 37 ocasiões em que Jesus realizou milagres. Não foram somente estes milagres realizados por Jesus, mas foram estes milagres que foram registrados. João capítulo 20, se não me falha a memória, versículo 31,
diz que Jesus, pois, operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é Cristo e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então aqui está um dos grandes motivos pelos quais Jesus realizava milagres no decurso de seu ministério. A multiplicação dos pães e peixes é o único milagre registrado pelos 4 evangelhos. Apesar dos evangelhos registrarem 37 ocasiões em que Jesus realizou milagre, este milagre é o único milagre registrado pelos 4 evangelhos. Apesar dos muitos outros milagres operados por Jesus na ocasião, este foi o único e grande destaque da narrativa dos 4 evangelhos: a multiplicação dos pães e peixes. Na multiplicação dos pães e peixes há 4 tipos de pessoas, porque o texto começa dizendo que grande multidão seguia Jesus porque via os milagres que operavam sobre os enfermos. Então a grande motivação da multidão para seguir a Jesus eram os milagres, eram atraídos pelos milagres realizados por Jesus. Embora nós podemos entender que esta multidão era composta pelo menos de 4 tipos de pessoas. Primeiro, os que eram interessados nos ensinos ministrados por Jesus, porque a maior parte do tempo em que Jesus esteve com aquela multidão no deserto, Jesus esteve ministrando sobre o reino de Deus. Alguns evangelistas destacam isso, especialmente o evangelista Lucas. E então havia pessoas interessadas nos ensinos de Jesus. Outros estavam ali por curiosidade. Existem sempre os curiosos, né? Especialmente onde há sinais, há grande movimento. Existem aquelas pessoas que estão ali por curiosidade, para ver o que vai acontecer. Existia também no meio da multidão os críticos. Se destacavam entre os críticos os fariseus, eram muitos críticos. Observava muito o que Jesus fazia, ensinava, e eles sempre estavam nesta posição de criticarem Jesus. Mas também existia entre a multidão um grande número de enfermos. Alguns foram conduzidos por parentes, por amigos, com grande expectativa de cura. Então veja bem, como se compunha esta grande multidão que seguia Jesus. Embora a motivação de todos era a mesma, segundo o texto, grande multidão seguia Jesus porque via os sinais que operavam sobre o enfermo. Havia pessoas interessadas nos seus ensinos, havia curiosos, havia os críticos e havia enfermos que nutria uma grande expectativa de cura. Toda a multidão tinha algo em comum. O que tinham em comum? Tinha em comum que todos seguiam a Jesus com a mesma motivação, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. O grande destaque da narrativa do texto não foram os ensinos de Jesus ministrados na ocasião, não foram muitas curas que aconteceram, porque a Bíblia diz que Jesus curava os seus enfermos de todos os tipos de enfermidade. Eu acredito que houvesse na ocasião, pelo menos, segundo os historiadores, pelo menos umas 15 mil pessoas, porque em regra geral, quando se fala, a escritura dá um número, como aquele povo que saiu do deserto com Moisés, eles contam normalmente 20 anos até 50 anos, quer dizer, não contam as crianças, não contam as mulheres e não contam os idosos. Então é possível que na ocasião houvesse pelo menos 15 mil pessoas. Havia cerca de 5 mil homens, mas havia mulheres, crianças e possivelmente havia também ali idosos. Mas não foram os ensinos de Jesus, o destaque da narrativa dos evangelistas, não foram as curas que aconteceram, inclusive apenas um evangelista, me parece que Marcos e Lucas,
fala sobre curas que aconteceu, me parece que só Lucas. Marcos e Lucas falam sobre ensinos que Jesus ministrava, mas parece que somente Lucas fala sobre a cura dos seus enfermos que haviam ali. E embora houvesse cura, não foram os ensinos o destaque dos evangelistas nas suas narrativas, não foram as curas, e o grande destaque foi a multiplicação dos pães e peixes. Era como se houvesse acontecido apenas aquele milagre. Se lermos assim, sem desatenciosamente, é possível entender que só aconteceu como milagre na ocasião a multiplicação dos pães e peixes, mas na verdade não, aconteceu possivelmente centenas de milagres, porque no meio de 15 mil pessoas, e se o povo seguia Jesus pelos milagres, pelos sinais que operavam sobre os enfermos, é bem possível que de várias cidades, muitos enfermos foram ao deserto nessa expectativa na ocasião. Bem, existe um outro destaque nesta narrativa que diz que Jesus, ele interroga um dos seus discípulos: como havemos de alimentar esta multidão? Mas na sequência do texto, Jesus diz, o evangelista diz, ele bem sabia, ele perguntava para experimentar o seu discípulo, mas ele bem sabia o que havia de fazer. Então nós vemos aqui 4 coisas que são necessárias, segundo a narrativa do texto, que são necessárias, 4 fatores para que haja um milagre, para que aconteça um milagre. Milagre é uma manifestação, é uma operação sobrenatural, certo? Fora do alcance, inclusive, de uma análise científica, fora da lógica, é algo sobrenatural e Deus pode realizar. Deus sendo um ser sobrenatural, então ele age de modo sobrenatural. O milagre está sempre relacionado com os seres humanos, sempre os milagres são realizados, porque os atos de Deus em qualquer circunstância são atos sobrenaturais. Então, quando se fala em milagre, está sempre relacionado com os homens, porque mostra que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então, estas operações sobrenaturais, fora de um raciocínio lógico, ele é algo que Deus realiza de modo sobrenatural, porque isso é compatível com a própria natureza divina. Ele é um ser sobrenatural. Então existem 4 acontecimentos, 4 coisas relacionadas aos homens que são necessárias para que haja um milagre. Primeiro, para que haja um milagre, é preciso que haja uma necessidade, a necessidade de um milagre. Deus não opera de modo aleatório, é preciso que haja uma necessidade. E é interessante que o segundo fator que viabiliza o milagre são as impossibilidades humanas, porque é algo sobrenatural, entende? E além de que possamos fazer. Então, se nós oramos pedindo a graça de Deus, a ajuda de Deus para a realização de um sonho, de um propósito na nossa vida, normalmente relacionamos esse propósito a coisas temporais, coisas materiais. Por exemplo, se você quer construir uma casa e você tem dificuldade por causa das suas limitações econômicas, e você pede a ajuda de Deus, você ora pedindo a Deus que abra a porta, que te dê sabedoria, que dê graça, que dê estratégia, para que você realize esse sonho. Mas construir uma casa é algo que está dentro da possibilidade humana. Então, se você se esforçar um pouco mais, entende? Fazendo economia, ou trabalhando de forma extra, né, para você arrecadar recursos, Deus te deu graça para fazer aquilo, Deus te deu orientação, Deus te deu estratégia, mas não é um milagre, é uma conquista sua, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, com o favor de Deus, mas é algo que está dentro da nossa possibilidade, correto? Agora, se você adquirir um terreno, né, e você precisa de uma casa, e você ora a Deus, e no dia seguinte chega lá tem uma casa no teu terreno, que você não construiu, né?
que nenhum ser humano que você, isso é um milagre, isso é uma operação de maravilhas. É algo que Deus pode fazer e só Ele pode fazer. Amém? Então aquilo que está dentro da possibilidade humana, que exige esforço, que exige estratégia, que exige dedicação, que exige disciplina, não é um milagre. Existem muitas coisas que nós pedimos a Deus e nós consideramos que seja um milagre, mas não é um milagre, né? Você realizou pela graça de Deus, né? Com a ajuda de Deus, mas é algo que está dentro da sua possibilidade. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre, mas você pode resolver o problema de uma febre com analgésico, pode ou não pode? Deus pode realizar algo que não seja um milagre, entende? Mas é peculiar da natureza divina fazer algo sobrenatural, milagre, aquilo que é impossível ao homem. Então Deus pode ajudá-lo a fazer algo que está dentro da sua possibilidade, te dando graça, estratégia, sabedoria, te dando direção, abrindo portas, né? Te dando possibilidades, mas existe algo que nós dependemos 100% de Deus. Amém? E é preciso entendermos isto, né? Possivelmente eu esteja ministrando aqui na próxima terça-feira, eu vou falar sobre milagre na Bíblia. Vou falar de maneira mais ampla, mais profunda sobre milagre. E nós precisamos ter uma visão mais clara disso. Por quê? Porque muitas vezes nós não alcançamos milagres que nós até precisamos e temos a expectativa de alcançá-los. Nós não conseguimos, porque nós não esgotamos as possibilidades humanas. É quando os recursos terrestres cessam que os de Deus entram em ação. É preciso que você explore e esgote todas as suas possibilidades. Aí sim, aí você depende 100% de Deus, aí Deus vai agir. Então Deus age na necessidade e na impossibilidade humana. Amém? Deus age na impossibilidade. Então, se alguma coisa está dentro da sua possibilidade, mesmo que seja difícil, mas não é impossível. Amém? Se esforce para você conquistar e Deus te dará graça para isso. Deus nos ajuda em toda e qualquer circunstância. Mas milagre é quando nós esgotamos as nossas possibilidades. E às vezes não alcançamos milagre porque não esgotamos nossas possibilidades. O que nós pedimos ainda está no nosso alcance de realizar. Amém? Então você ora e não há uma intervenção divina. É preciso que você esgote suas possibilidades. Eu gosto de relacionar isso com o texto que parece que, não me lembro se provérbio Eclesiastes agora, mas que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. O que significa isso? Esgote as suas possibilidades. Aí sim você vai depender de um milagre. Agora, quando você negligencia as suas possibilidades, Deus não intervém. Irmão, entendeu? Amém? Deu para entender? É preciso esgotar. Então, às vezes o milagre não acontece porque nós não esgotamos nossas possibilidades. E às vezes o milagre não acontece porque nós nos conformamos com as limitações humanas. Amém? Então o médico diz assim: olha, os recursos científicos e médicos de saúde foram esgotados. Todos os recursos de saúde médica foram esgotados. Entende? Então é um caso terminal. Cessa-se os nossos recursos aí, você, tá bom, aceita as limitações, se acomoda. Olha, não precisa orar mais. Fulano já está desenganado pelos médicos. Aí é que Deus entra em ação. Não desista. Quando os recursos terrestres cessam, é o que de Deus entra em ação. E às vezes nós nos conformamos com as limitações humanas, por isso não alcançamos o milagre. Entende? Porque a gente admite milagre enquanto o médico não desengana, enquanto o juiz não bate o martelo declarando impossível juridicamente a resolução da causa perdida. Aí você desiste. Não, senhores, é a partir daí que Deus entra com as suas ações sobrenaturais para fazer aquilo que é impossível ao homem. Amém? Então, se você tem fé, ainda tem expectativa,
eu tenho que falar terça-feira, né? Se você ainda tem um forte desejo, uma expectativa de alcançar resultados, não desista depois que o juiz bateu o martelo, não desista depois que os médicos declararam o problema insolúvel. Não, senhor, porque a partir daí que os recursos de Deus estão disponíveis para aqueles que creem. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Para que haja milagre, em segundo lugar, para que haja um milagre, é preciso que haja uma impossibilidade. Olha só o que disseram os 12 discípulos de Jesus. Lucas faz questão de dizer que eram os 12. Quer dizer, havia um consenso entre os discípulos de Jesus. Eles julgavam aquela causa humanamente impossível. Todas as possibilidades foram analisadas e esgotadas racionalmente. Havia um consenso entre os discípulos. Os 12 chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despede a multidão. Por quê? O lugar é deserto, a hora é já avançada, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, e está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Todas as possibilidades foram esgotadas. Aí eles consensualmente chegaram para a gente: Senhor, despede a multidão. Amém? Humanamente impossível para os homens, para Deus não. Quando ele disseram despede a multidão, sabe o que Jesus fez? Dai-me voz de comer. Amém? Mas como dai-me voz de comer? Aí 2 atitudes. O que vocês têm? Só 5 pães e 2 peixinhos. Mas nós já concluímos que isso é impossível para sustentar uma multidão. Glória a Jesus. Aí Jesus disse assim: mande que se assentem os homens. 100, 150, mande que se assente, acalma. Assente, aguarde serem servidos. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos aqui a sequência. Grande multidão o seguia porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Nas minhas andanças tenho observado que algumas das nossas igrejas pararam de crescer e outras estão se esvaziando. Conheci igrejas no norte dos Estados Unidos que se transformaram em quartéis de corpo de bombeiro. Eu presenciei isso, testemunhei isso. Onde já houve o fogo do avivamento, hoje é uma agência para apagar fogo. Ironia do destino. Eu vi nos Estados Unidos igrejas que foram transformadas em delegacias de polícia. Igrejas que libertaram vidas, hoje estão aprisionando pessoas. Preguei em um templo na cidade de Lowell, norte dos Estados Unidos, onde D.L. Moody pregou, um dos maiores avivalistas do século passado. Mesmo o culto dessas igrejas são preservadas. Essa igreja era superlotada, porque era uma época de tremendo avivamento espiritual. Era uma época que os milagres atraíam multidões de pessoas a Cristo. E eu preguei no mesmo culto que D.L. Moody pregou. E hoje, talvez não haja mais ninguém lá, porque na época que estive há mais de 10 anos passados, havia meia dúzia de velhinhos, né, que lembravam do final do século passado, o início deste novo século, dos feitos poderosos de Deus. Algumas dessas igrejas foram vendidas para igrejas brasileiras e outras igrejas de outras nacionalidades, de imigrantes. De 6 a 10 mil igrejas são fechadas a cada ano nos Estados Unidos. De 6 a 10 mil igrejas. Existe uma razão para isso: a ausência das manifestações sobrenaturais de Deus em nossos cultos. Por que, pastor, ele está dizendo isso? Porque grande multidão seguia Jesus por causa de quê? Dos sinais que operavam sobre os enfermos. E estes sinais cessaram nas nossas igrejas, as multidões não foram mais atraídas à presença de Jesus.
Então essas igrejas onde houve grandes avivamentos se esvaziaram ao longo do tempo, e dezenas delas e centenas se fecharam e estão se fechando. Jesus disponibilizou recursos para a igreja atrair as multidões. Isso faz parte do propósito de Deus. Jesus disponibilizou recursos para que a sua igreja atraísse multidões. O que não são estes recursos? Não são os meios econômicos, não são as regras hermenêuticas, não são os recursos homiléticos utilizados amplamente nos nossos púlpitos, não são os recursos tecnológicos disponíveis para cada um de nós, não são as mídias sociais, os recursos que Deus disponibilizou para a sua igreja para atrair as multidões. O que são esses recursos? É o poder do Espírito Santo, são as variedades de dons, são as variedades de ministérios, são as variedades de operações. Esses são os legítimos recursos que Jesus disponibilizou para que a sua igreja pudesse continuar atraindo as multidões. Repita comigo: grande multidão nos seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Se nós utilizarmos o poder do Espírito Santo, se nós utilizarmos as variedades de dons disponíveis para a igreja, as variedades de ministérios, variedade de operações do Espírito, as multidões continuarão sendo atraídas a Jesus, e nossos tempos se transbordarão de pessoas salvas e libertas pelo poder do Espírito Santo. Jesus capacitou a igreja para reproduzir as obras que Ele fez. Não precisamos inventar, não precisamos criar, não precisamos simular. Não, senhores. Jesus capacitou a igreja para reproduzir as mesmas obras que Ele fez. Estas obras que atraíam as multidões. João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farão maiores do que estas. Como que você recebe isso desta palavra? Irmãos amados, são palavras de Jesus, não é apenas um registro histórico, não é apenas uma análise filosófica do que Jesus fez. Não, senhores, esta palavra é viva, eficaz e extensiva a cada um de nós. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Agora eu perguntaria aqui que necessariamente quem é que crê em Jesus aqui? Não, senhores. Não quero que você responda, eu quero que você faça as mesmas obras que Jesus fez. Porque estas obras foram prometidas para aqueles que creem nele. Mas é que você que crê. Amém? João Batista mandou alguns de seus seguidores até Jesus com a seguinte indagação: pergunte a ele se ele é o Cristo que havia de vir ou se esperamos outros. O que Jesus disse para eles? Jesus disse: vai, diga a João Batista que eu sou o Cristo. Diga a João Batista para consultar os profetas do Antigo Testamento, ele para concluir que eu sou o Cristo que havia de vir. Jesus não fez isso. Sabe o que Jesus fez? Chamou os seguidores do João, diga: me acompanhe. Começou a curar os cegos, paralíticos, expulsar demônio, e vai, diga a João, que tendes visto e ouvido. Amém? Você crê em Jesus? Jesus disse: aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu faço, e as farão maiores do que estas. É exemplo de Jesus. Nós não temos que professar verbalmente, nós temos que professar fisicamente que cremos em Jesus. Precisamos fazer as mesmas obras que Ele fez, e fazemos obras maiores do que as que Ele fez, porque são palavras de Jesus, e Ele é fiel para confirmar aquilo que disse. Jesus apareceu 11 vezes após a ressurreição. Na 8ª aparição Ele deu aos seus discípulos o mandamento da grande comissão. Marcos 16, 14 a 18. Finalmente apareceu aos 11
Estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haverem crido no que eu tinha visto já ressuscitar. Olha, irmãos, Jesus apareceu pela 12ª vez. Todas as vezes que Jesus apareceu, parte dos discípulos não creram ver a ele, nem vendo, nem tocando nele, nem ouvindo ele, e rejeitavam o testemunho daqueles que o havia visto já ressuscitado. E Jesus lançou em rosto a credulidade, já na última vez. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele deu a lição, a grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Não se preocupe com os resultados, vocês apenas têm que obedecer e pregar o evangelho. Amém? Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Estes são os sinais que deveriam de atrair multidões para os nossos templos, para os nossos cultos, para as nossas praças, para as nossas cidades, para os nossos ginásios, para os nossos estádios. Estes são os sinais. E quem prometeu foi Jesus, aquele que você professa como seu Salvador e como seu Senhor. Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem, meu nome farão estas obras. 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu ao discípulo pela última vez. Os discípulos tinham o mandamento da grande comissão, já tinham o mandamento, e estava debaixo da autoridade da palavra de Jesus. Tinha a promessa da autenticação de seus ministérios com sinais e maravilhas, mas ainda estavam relutantes com suas expectativas políticas, econômicas, sociais e culturais. Isso é semelhante aos dias em que estamos vivendo, a nossa realidade. Nossa preocupação, nosso empenho, nossa maior expectativa é política, é econômica, é social e é cultural. E não é sobre aquilo que Jesus prometeu e aquilo que Ele deseja realizar através da sua igreja. Mas ainda estavam relutantes com suas expectativas políticas, econômicas, sociais e culturais. Nós vimos nas eleições passadas uma mobilização nacional como nunca vista antes na história do Brasil. A maior parte das igrejas dos crentes jejuando e orando pela eleição do novo presidente. E este desejo não foi realizado. Sabeis por quê? Porque estava se repetindo um fato histórico. A mesma preocupação que nós tínhamos, a mesma expectativa política que nós tínhamos, os discípulos de Jesus tinham na última aparição de Jesus. Quando lhe perguntaram: restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus disse: não lhes pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Este é o plano, este é o propósito original de Deus. Ele não mudou de opinião, porque Ele é o Deus imutável, é um Deus infalível, é um Deus que não volta atrás com a sua palavra, e a palavra dele é a mesma para a sua igreja. Nós temos nutrido uma expectativa política, econômica, social, uma melhora do nosso mundo, temos concentrado esforços, as igrejas têm se unido neste propósito, com jejum, com clamor, com oração, e Deus não responde. Por que Deus não responde? Porque Ele não está ouvindo? Não, porque estas coisas o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas o que compete à igreja é ser testemunha de Jesus. Essa é a missão legítima, autêntica, original da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é resto, o resto é consequência.
e virá como resultado da fidelidade da igreja, do cumprimento do seu propósito e da sua missão. Aleluia! Deus mudará a situação econômica do nosso país e do mundo. Deus intervirá na situação política, social e cultural, através da obediência e da fidelidade da sua igreja, no cumprimento de seu propósito. O Espírito de Deus fala alguma coisa à sua mente, ao seu coração, à sua consciência? Então por que você não glorifica e não exalta o nome dele, Jesus? Glória a Jesus. Quando perceberam que estavam diante do último momento com Jesus antes de sua ascensão, não hesitaram em interrogar-lhe. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber qual será o novo plano econômico, qual será o novo presidente. Compete-nos saber isso? Não, senhores. Temos apenas que orar pelas autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Isso está no controle de Deus, mas a competência da igreja é a missão que lhe foi confiada, a grande comissão de ser testemunho em todas as nações. Aleluia, pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que aconteceu depois da promessa da grande comissão e a experiência do Pentecostes? O que aconteceu depois? Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Você pode dizer amém? Amém. Quando dispuseram a obedecer o ídolo, o Espírito Santo os acompanhou nas suas missões, nas suas trajetórias, nos seus desafios, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Você pode glorificar a Deus? Quando você obedece, quando você segue a direção, o Espírito Santo confirma as tuas ações, confirma as tuas pregações, ele dá fruto o seu trabalho, dá fruto o seu ministério, te faz prosperar, te faz produzir. Somente obedecer, nada mais e nada menos do que ele ordenou. Amém? Atos capítulo 5, versículo 12, 14, 15, 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Por que crescia cada vez mais? Responda para mim, por que crescia? Por que cresciam? Por que cresciam? Porque viam os sinais que ele operava sobre os enfermos. O que Jesus fez se reproduziu no ministério apostólico. Grande multidão os seguia porque via os sinais. Onde estão as multidões? Estão ao nosso redor. E por que não nos seguem? Porque não há manifestações sobrenaturais. Não podemos nos conformar, nos acomodar com esse estado de coisas. Precisamos buscar isso. Precisamos buscar. Amém, irmãos? Amém. Precisamos buscar. De sorte que transportava os enfermos para as ruas, ministério apostólico. O Senhor estava confirmando, os sinais estavam acontecendo, as multidões estavam vindo, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cumprisse alguns deles. Não era mais Jesus, eram os apóstolos agora, fazendo o que Jesus fazia, obedecendo o que Jesus mandou fazer. Amém? Amém. E o Espírito Santo confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Amém, irmãos? É tão bom ouvir isso, né, irmãos? É tão maravilhoso, né? Você reaviva a sua esperança, a sua fé, quando você lê essas narrativas dos evangelhos.
Eu acho que a parte mais prática de se pregar na vida são os evangelhos, né? Você não vê apenas princípios, você vê ação, você vê fruto, você vê resultados, né? O que de fato acontece, né? Os evangelhos. Mas livro de Atos registra 27 ocasiões em que Deus manifestou milagres extraordinários pelo ministério dos apóstolos. E esses milagres foram sucedidos por um grande número de conversões a Cristo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver 6 fases de desenvolvimento da igreja. Você vai ver esses sinais acontecendo na mesma proporção em que Jesus os realizava, e em proporções maiores do que Jesus realizava, no livro de Atos. E você vai ver que, como resultado desses milagres, haviam consequentemente um grande número de conversões a Cristo. Vou repetir. O livro de Atos registra 27 ocasiões em que Deus manifestou milagres extraordinários pelo ministério dos apóstolos, e estes milagres foram sucedidos por um grande número de conversões a Cristo. As multidões que seguiam a Jesus seguiam os apóstolos por uma razão. Qual é a razão? Porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Amém? As multidões não tiveram dificuldade. As multidões que seguiam Jesus depois da ascensão de Cristo não tiveram dificuldade de seguir os apóstolos. Em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de apóstolos porque eles reproduziam os feitos, os ensinos, as pregações de Jesus, os sinais que Jesus operava. As multidões continuavam seguindo, porque pararam de seguir. Aleluia, Jesus. Ele bem sabia o que havia de fazer. Para que haja milagre, é preciso que haja uma necessidade, é preciso que haja uma impossibilidade, mas é preciso que haja um propósito divino. Deus não faz nada sem propósito. Não é só porque pedimos, não porque precisamos, porque queremos, porque desejamos. Não, senhores. Tudo que Deus faz é com propósito. Jesus bem sabia o que havia de fazer. Diante daquelas circunstâncias, ele sabia. Deus não é brasileiro para improvisar. O brasileiro improvisa tudo, né? É uma característica brasileira, inclusive das nossas igrejas. Meu Deus do céu. Você tem um ano todo, às vezes, para ensaiar uma peça, mas na hora da realização há tanto improviso. Tanto improviso. É uma característica nossa. Mas Deus não precisa improvisar. Ele bem sabia o que havia de fazer quando perguntou a Pedro: como alimentaremos esta multidão? A Bíblia diz: ele perguntou isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Deus sabe qual é a solução, como resolver o problema. Ele tem os métodos, ele tem os recursos, ele tem variedade de operações e manifestações, ele tem meios para resolver o problema. Eles são meios infinitos, porque para ele não há impossível. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aleluia. Sabe que às vezes nós oramos e nós damos sugestões para Deus. Senhor, tu pode fazer assim, assim, assim. Por que tu não faz assim, assim, assim? Já viu? Tem pessoas que oram ensinando Deus a fazer as coisas. Senhor, eu sei que tu pode fazer assim, mas que tal? Tu poderia fazer desse jeito. Tem pessoas que oram ensinando, dando aula para Deus. Ele bem sabia o que havia de fazer. Ele é Senhor absoluto. Aleluia. Ele é Senhor de todas as coisas. Na multiplicação dos pães e peixes, ele bem sabia o que havia de fazer. Na ressurreição de Lázaro,
Veja as irmãs de Lázaro que disseram a Jesus. Havia uma expectativa de que Jesus se apressasse em vir ao encontro de uma família que ele amava. A Bíblia diz que ele amava aquela família. E quando a notícia da enfermidade de Lázaro chegou até Jesus, Jesus não teve pressa em ir ao encontro de Lázaro. Levou os 4 dias, mais de 4 dias, para chegar até lá. Quando ele chegou, já havia 4 dias que estava sepultado. E as irmãs de Lázaro tiveram uma queixa racional para fazer ao mestre: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As esperanças enquanto estava respirando. Se tu estivesse aqui, se tu chegasse antes do último suspiro, meu irmão não teria morrido. Aleluia. E Jesus viu a comoção da família, como ele amava Lázaro, e Jesus estava humanizado. Jesus chorou. Mas a última palavra é de Deus. Ele disse: onde puseram? Onde puseram? Mas Senhor, Maria, Marta, não te dito que se creres verás a glória de Deus? E ele foi até lá e tirar a pedra do sepulcro. Mas Senhor, primeiro, já faz 4 dias. Senhor, já cheira mal, já está em decomposição. Mas aquela palavra pela qual foram criadas todas as coisas, a palavra do Senhor que veio dos céus, e todos os seus exércitos se formaram pelo Espírito da sua boca. Ele bradou dizendo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro levantou e veio ao seu encontro. E a última palavra dele. Ele bem sabia o que havia de fazer quando Marta e Maria disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não se apavorou, não perdeu a sua tranquilidade, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. E ele bem sabia o que havia de fazer. Ele nunca chega tarde demais. Por isso ele deixou que morresse, que fosse sepultado. Aleluia. A ressurreição da filha de Jairo, ele bem sabia o que havia de fazer. Ele foi convidado por Jairo, era um príncipe da sinagoga, um mestre, uma pessoa de status social. Foi ao encontro de Jesus bem depressa. Minha filha está à beira da morte. E Jesus parou no caminho, interceptado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue, veio ao seu encontro. Jesus levou um tempo ali resolvendo o problema. Aí chegou um mensageiro da casa de Jairo e disse: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. E Jesus disse: acalme, tua filha não está morta. O que é isso? Jesus chegou na casa de Jairo, mandou que as carpideiras, aquelas mulheres choradeiras profissionais se afastassem. E na intimidade da família entrou no recinto onde a menina estava morta. Talita cumi. Menina, te digo, levanta. Levanta. Ele é o Senhor da vida. Por que quando levaram a notícia para Jairo, tua filha está morta, Jesus se apressou, não se apavorou, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aleluia. Não perca, irmão, a sua tranquilidade. Jesus sabe o que fazer nas suas circunstâncias. Na ressurreição da filha de Jairo, ele bem sabia o que havia de fazer. Na boda de Caná faltou o vinho, mas ele bem sabia o que havia de fazer. Maria disse aos servidores: fazei tudo quanto ele vos disser. Somente, amém? No encontro com o paralítico no tanque de Betesda, Jesus chegou por trás de um paralítico, tocou no seu ombro e fez apenas uma pergunta muito fácil de responder: quer ser curado? Foi isso. Ele só podia virar para trás e dizer sim. Amém.
Só isso. Jesus não exigiu mais nada dele. E ele contou aquela história de frustrações. Estou aqui há tanto tempo. Estou há 38 anos na beira deste tanque. Todos os anos eu vejo quando o anjo desce e move as águas. Não tem um homem que me meta no tanque. E quando eu tento me mover, outro vai, toca, recebe ante de mim, recebe o milagre. E eu contou aquela história triste, como se Jesus não conhecesse essa história. Jesus não perguntou sobre a sua história, sobre as suas frustrações. Jesus perguntou se quer ser curado. E o homem nem disse sim, mas Jesus, vendo o seu sofrimento, compadecendo-se dele, disse: levante, tome a sua cama e vá para a sua casa. Ele levantou e não teve sequer a curiosidade de... Já passou o tempo. Aquele homem foi curado e não teve a curiosidade de olhar para reconhecer quem o mandou levantar. Não reconheceu Jesus, nem viu para poder descrevê-lo. Quando ele pegou aquela cama, saiu em direção à sua casa, era um dia de sábado, e perguntaram: por que está carregando tua cama? Entende? É porque o homem que me curou mandou carregar minha cama e ir para minha casa. Quem é este homem? Não sei. Não sei quem é. Mas aí passou-se talvez alguns dias. Ele encontrou Jesus em Jerusalém. Jesus dirigiu-se a ele e reconheceu, talvez pelo tom da voz. Reconheceu Jesus. E aí ele proclamou: foi ele que me curou. Foi ele que me curou. A paralisia daquele homem de 38 anos não incomodou ninguém, mas a sua cura incomodou a Deus. Transtornou a festa em Jerusalém. Virou-se um rebuliço e começaram a procurar Jesus para matá-lo. Presta atenção, foi aí que Jesus saiu e foi para o deserto, onde aconteceu o milagre da multiplicação. Foi de Jerusalém, porque lá Jesus se proclamou como Filho de Deus. Não aceitaram, acharam que era uma blasfêmia e procuraram para o matar. E fugiu para o deserto, encontrou-se com os discípulos. Os discípulos estavam concluindo a comissão dos 12. Havia vindo de um avivamento tremendo, onde enfermos eram curados, demônios eram expulsos, leprosos eram purificados. Encontraram com Jesus, não tinham tempo, a Bíblia diz, não tinham tempo para dormir, não tinham tempo para comer. E Jesus: vamos dar um descanso lá no deserto. E quando foi para o deserto, e que a multidão viu que foram para o deserto, vieram de todas as cidades, não deram descanso a Jesus e os apóstolos. E foi aí que aconteceu o milagre da multiplicação dos pães. Duas situações viabilizam o milagre: necessidade e possibilidade. A primeira situação são as necessidades. No deserto não havia necessidade, havia uma necessidade real de alimentar a multidão. Por isso Jesus realizou o milagre. Havia uma necessidade real. Jesus não tinha 40 minutos de pregação, não. Jesus não tinha 1h30 de pregação, não. Ele deve ter pregado ali, sei lá, 3 horas, 4 horas. E depois aquela multidão estava curando, libertando, fazendo parar de plantar, expulsando o demônio. Foi um avivamento tremendo no deserto, um movimento extraordinário de Deus no deserto. E quando foi no fim da tarde, já começando a anoitecer, foi que ele vira para os discípulos: como vão alimentar esta multidão? Havia uma necessidade real. Se eles voltarem para as suas casas, alguns desmaiarão no caminho. E foi aí que ele realizou o milagre, que houve uma necessidade real. O povo sentiu essa necessidade. Presta atenção. O povo estava faminto. Jesus considerou essa necessidade. Tanto é que ele disse aos discípulos: onde compraremos pão para alimentar esta multidão? Jesus considerou a necessidade. Os discípulos consideraram essa necessidade. Consideraram. Tanto é que eles chegaram à conclusão de que não tinha como resolver, e foram a Jesus e disseram: despede a multidão. Não basta haver uma necessidade para que aconteça um milagre, não é o suficiente. Algumas situações são
A segunda situação são as impossibilidades. Havia uma necessidade constatada pelo povo, pelo discípulo, por Jesus, né? Mas era preciso explorar as possibilidades. Não temos onde vender, não temos dinheiro suficiente, é distante, a noite já chegou, não tem como resolver. Uma impossibilidade. Todas as possibilidades foram racionalmente analisadas por discípulos descartáveis. Lugar deserto, circunstâncias desfavoráveis. Irmãos, não existe necessariamente situações favoráveis para que haja um milagre. A situação era totalmente desfavorável. Vivemos em um deserto econômico na atualidade. É um deserto político. Irmão, alguém tem uma sugestão para resolver o problema econômico do mundo? Alguém tem uma sugestão para resolver o problema político do mundo? Alguém tem uma sugestão para resolver o problema moral do mundo em que vivemos? Alguém tem uma sugestão para resolver o problema espiritual que nós enfrentamos na atualidade? Não? O lugar é deserto. Vivemos num deserto econômico, um deserto político, um deserto moral, um deserto espiritual. Total impossibilidade. Olha aí, vivemos no momento apropriado para um milagre. Espere antes da trombeta de Deus soar para conclamar a sua igreja. Espere um movimento extraordinário de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo em que vivemos. A igreja não vai sair deste mundo cabisbaixo como derrotada e vencida pelo poder das trevas. Ela sairá com a cabeça erguida, triunfante, proclamando que Jesus é vencedor e nós somos mais do que vitoriosos. Sairemos cantando vitória. A hora é já avançada, um senso de urgência. No relógio de Deus o tempo está se esgotando. A multidão é imensa, 5 mil homens, mais mulheres e crianças. 200 dinheiro de pão não lhe basta. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Aí vem a sugestão dos discípulos: despede a multidão. Nós temos uma conclusão aqui, talvez um pouco desagradável, quer dizer, uma possibilidade, né? Lucas 9:12, e já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele, os 12, não foi a opinião de um, de 12 ou de 3, era um consenso, os 12, e disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem, e achem que comer, porque estamos em lugar deserto. Há uma necessidade real no mundo em que vivemos, que justifica a necessidade de um milagre. É preciso que haja uma necessidade, é preciso que haja uma impossibilidade, é preciso que haja um propósito divino que ninguém sabia o que havia de fazer, e é preciso que haja participação humana. Sabia? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos, participação humana. Mande que se assentem, participação humana. Distribua entre o povo os pães e os peixes e sacia todo, participação humana. Recolha os 12 cestos que sobejaram, participação humana. Para que haja um milagre, precisa haver essa interação. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. 40 milhões de pessoas no mundo se prostituem atualmente. Você tem uma solução para este problema moral e espiritual? 243 milhões de pessoas são usuários de drogas ilícitas no mundo, segundo a ONU. 37 milhões de pessoas no mundo vivem com o vírus da AIDS, do HIV. 9 milhões e 600 mil pessoas morreram de câncer em 2018. Este número aumenta a cada ano. 39 milhões de pessoas no mundo sofrem de cegueira. 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019, segundo a ONU. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência. 18 milhões de pessoas no mundo morrem de doenças cardiovasculares no ano. Mais de 14,9 milhões de pessoas no mundo já morreram com a Covid-19. São 300 milhões de diabéticos no mundo e em 10 anos chegará a 400 milhões.
264 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtorno de ansiedade, 57 milhões de pessoas no mundo morrem anualmente. Existe aqui um quadro de necessidade generalizada e de impossibilidade humana para resolver. Um cenário perfeito para a intervenção de Deus e realização de poderosos milagres através do poder do Espírito Santo que foi disponibilizado para a igreja. Um cenário perfeito como no deserto. Todas as possibilidades foram analisadas racionalmente e chegou-se à conclusão unânime que nada podemos fazer. Despede a multidão ou dá-lhe voz de comer. A ciência não pode resolver. A política não pode resolver. A economia mundial não pode resolver. As religiões não podem resolver. A Organização Mundial de Saúde não pode resolver. A ONU não pode resolver. A sugestão dos discípulos, qual foi? Despede a multidão. Mas esta é a palavra final? Vamos ver o que disse o mestre dos mestres. O Filho de Deus, o Cristo humanizado, o Senhor da igreja. Vamos ver o que ele diz. Qual é a solução que Jesus apresenta? Dai-lhe voz de comer. Repita comigo. Dai-lhe voz de comer. Assim como ele disse isso para os seus discípulos, esta palavra se aplica hoje a quem, irmãos? A quem, irmãos? A nós, a igreja. O mundo da comunidade, com todos os conflitos e tragédias, forma um cenário perfeito para uma poderosa manifestação de milagres. A realidade do mundo atual satisfaz as exigências que viabilizam o milagre. Uma combinação perfeita: necessidade, impossibilidade, propósito divino e participação humana. A igreja do Senhor. Jesus supriu a igreja com a virtude do Espírito Santo. Quem diz amém? Amém. A solução para o mundo está nas nossas mãos. Não existe outra possibilidade, outra expectativa. Deus não criará um outro método, não produzirá um outro recurso. É a igreja que ele constituiu. Amém? A responsabilidade é da igreja. Dar de comer. Como? Mande que se assentem os homens. Amém? Nossas igrejas pararam de crescer ou estão se esvaziando? Estamos aceitando passivamente a sugestão dos discípulos? Despede a multidão? Não é essa a melhor opção. Nossas igrejas estão crescendo é porque estamos abraçando a solução de Jesus. E o que diz a solução de Jesus? Dai-lhe voz de comer. Não fuja do desafio das multidões. Dai-lhe voz de comer. Deus tem provisão para o teu ministério, para a sua igreja. E você ainda terá o privilégio de recolher 12 cestos que estorvejaram. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem dizer amém? É. Glória a Jesus. Jesus, o pão da vida. Quantos foram alimentados nessa manhã? Você não foi alimentado? Quantos foram alimentados nessa manhã? Glória a Jesus. Verdadeiramente, ele falou, né? Verdadeiramente, eu sou o pão que desceu do céu. É dele que precisamos nos alimentar. Deus continue abençoando o nosso pastor René, nosso professor. Glória a Jesus. Vamos, todas as turmas aí, jovens, está ali, adolescentes, está ali uma turma, faltando outra turma de adolescentes. Amém. Vamos aos aniversariantes da semana. Glória a Jesus. Encerrou ali, Júlio? Vamos encerrar. Glória a Deus. A gente tem uma segunda